A informação, a história que eu tenho para contar para você hoje, certamente quando você terminar de ouvir, você vai, você vai ter um leque de entendimento e compreensão da palavra de Deus nesse sentido. Se você for o tipo que tem muitas dúvidas nesse sentido, você vai compreender com muito mais clareza. Tem um verso na Bíblia que Jesus disse: esse mundo já está no maligno. Nesse contexto aí ele está dizendo que o mundo é governado pelo maligno, pelo diabo. Está compreendendo? Ele tem um outro trecho que quando ele quis dizer que o diabo estava chegando, ele falou assim: o príncipe desse mundo está vindo aí. E entre outros que ele deixou ainda até mais claro. Então como é que o diabo é quem governa o mundo? E Deus? Não é Deus que é soberano, que é todo-poderoso? Fica no vídeo para você compreender como é que isso funciona. Isso existe umas regras, uma lei natural que Deus mesmo de Deus. Fica no vídeo até o final, já compartilha para aquele amigo, porque a informação é muito, é muito importante e muito boa. Ela traz muitas informações que faz você compreender muito mais as coisas. Certo? Bom, como é que isso acontece? Pois bem, vamos começar contando como é que começou. E você mas calma aí que você vai compreender. Talvez ainda você não compreenda no começo ainda. Ó. Primeiro, quando Deus fez o homem, Adão, ele falou para Adão que ele ia governar tudo. Então o mundo, quem era o governante do mundo era Adão. Então se Adão nunca caiu no pecado, hoje em dia era ele. O ser humano é quem governava o mundo. Mas espera aí, mas não é o ser humano? E verdade. Só que por trás desse ser humano tem, é, tem, tem Satanás, que é quem está governando. Tá ficando complicado, né? Calma aí, você vai compreender. Só que antes, já aprenda uma coisa. Dentro de um negócio, de qualquer coisa, principalmente em tratando de governos, existe, vamos supor, no país. No país existe vereador, só para você já ir se ligando, prefeito, governo, entre outros, como deputados e o presidente. Calma aí, que você vai compreender já. Pois bem, mas vamos retomar a Adão. Então Adão era o governante do mundo. E Deus era como sempre foi e é o soberano. Só que é o seguinte, Adão governava tudo bem, beleza, beleza. Só que aí um dia chegou Satanás, que é assim que todos os cristãos acreditam. A Bíblia lhe conta que uma serpente conversou com Eva e Eva caiu. E então acreditamos que foi o diabo que estava por trás. E Adão caiu. E como o Apocalipse diz que quando fala de Satanás, Jesus falou ali que Satanás é a serpente que lá desde o começo do mundo, né? A antiga serpente desde o começo do mundo. Então ali que Jesus está fazendo alusão ou falando de Satanás, quando usou a serpente para enganar Eva, e Eva, consequentemente, caiu e Adão também. E está escrito que todo aquele que obedece alguém, que se oferece a obedecer, torna-se escravo, torna-se servo. Olha só. Então, quando o Adão obedeceu e desobedeceu a Deus, obedecendo ao maligno, ele automaticamente entregou de bandeja esse governo que é do mundo. Hoje nós chamamos mundanos. Então, o governo do mundo está na mão do maligno, porque Adão, ao desobedecer a Deus e a obedecer à voz do mal, ele entregou de bandeja. Por causa que quando ele se ofereceu a obedecer, ele se tornou servo. Então, todo aquele que hoje em dia aceita a Cristo, ele espiritualmente não faz parte do mundo. E Jesus deixou isso claro
em todos os seus ensinamentos e numa oração que ele disse, que ele orava ao Pai, dizendo: Pai, eles não são desse mundo, mas precisa ficar nesse mundo. Cuida deles nesse mundo e livra eles para que o mal não livra eles do mal. Então sabemos que o povo de Deus que aceita os mandamentos de Cristo e aceita Cristo como seu único Salvador, esse, apesar de viver no mundo, não é mais do mundo. Então já dá para ter uma compreensão, né? Pois bem. Então quando o diabo passou a governar o mundo, tem uma passagem lá na tentação, que o diabo tentou Jesus, que ele falou assim, mostrou todos os reinos do mundo e falou: olha, tudo isso é meu porque recebi. E tudo te darei se prostrado me adorar. Claro que Jesus o expulsou. E ele foi embora. Mas quando ele falou que tudo aquilo era dele, porque ele recebeu, não era mentira. Os reinos do mundo, quem governa é o mal, é o maligno. E Deus? Voltamos de novo. E Deus não governa? Pois bem. Só que é o seguinte. O diabo, ele tomou o governo de Adão. Ele não roubou literalmente. Ele usou astúcia. E Adão entregou. Então, não teve jeito. Por mais que ele usou de artifícios que não foi moral, mas foi legal. Então Adão, ele caiu porque quis, porque Deus falou: eu não como, porque no dia que comer você morre. E esse morrer em todos os sentidos. Tanto é que, até essa época, o homem ele não ficava velho, não ficava doente, porque ele tinha vida eterna, se caso ele nunca desobedecesse. No dia que ele desobedecesse, ele morria. E é claro que a morte física dele veio chegar um pouco depois, não foi exatamente no dia. Mas naquele dia ele já se condenou, naquele dia ele já decretou a morte dele e de todos os seus descendentes. Pois bem, então como se dá isso? O problema aliás, a questão é essa, que Deus sempre foi soberano e é soberano, só que ele dá o livre arbítrio para nós. Ele nos diz o que é certo e o que é errado e nos ensina a andar pelo caminho certo. Agora, cabe nós andar no caminho certo ou não, porque nós temos livre arbítrio para aceitar o nosso Deus como o nosso Salvador, o nosso Cristo, ou nós rejeitar. E então, e com relação ao governo? É o seguinte, o governo do diabo na terra existe porque ele ganhou de Adão. Tomou de Adão ou ganhou. Mas Deus ainda é soberano. Vamos supor, olha, quando Deus falou assim para Adão: você vai governar. Só que ele ia governar debaixo do poder de Deus. Quando Adão cedeu para Satanás, esse governo, ele também vai governar, só que debaixo da mão de Deus, debaixo do poder de Deus. Então, se o diabo quiser fazer algo que Deus não permite, ele diz: não, isso você não vai fazer. Por exemplo, Jó, Deus foi quem mandou. Foi Deus que provou Jó, mas quem foi lá fazer o mal a Jó foi o diabo. Mas não foi sem ordem de Deus. Se Deus falasse: você não vai, ele não ia. Então, Deus falou assim: vai lá e tira tudo que Jó tem. E Deus colocou Jó à prova. E depois, como Jó não caiu, e Deus falou assim: agora vai lá e toca nele, só não tira a vida. E Jó passou por todas as provas. E ele foi bem recompensado, tanto nessa vida, como certamente na outra. Certamente garantiu a salvação, que é o mais importante. Então, pense bem. Você já deve ter visto falar na história de José do Egito. Algumas pessoas conhecem através das novelas, que fizeram a novela com o nome de José do Egito, que a Bíblia chama só de José, filho de Jacó. José passou por todas as provas, mas chegou uma época que ele foi governador. Ele se tornou governo no Egito. E o rei fala assim para ele: ó, José, você vai mandar em tudo aqui. Só no trono que eu sou maior que você. E liberou ele, pode governar. José tinha sim essa capacidade. Ele era bom governo. E o rei falou que ele podia fazer o que fosse. E ele governava. Só que se José fosse fazer alguma coisa que o rei não concordasse, José não fazia. Ele tinha os limites dele. Então o rei ele colocou José
Mas ele falou, não, eu ainda sou o rei. Você, como ele confiava em José, falou, você vai governar. Só que tinha os limites. Certamente tinha as restrições. Da mesma maneira, José, assim como José era governante, mas o rei é quem determinava até que limite ele podia nas suas atitudes e ações, assim Deus fez com Adão e a mesma coisa com Satanás. O maligno é o governo desse mundo, mas só até onde Deus permite. Tá entendendo? Deus é soberano. Ele é só governo. E temporariamente. E tem coisa para nós aprender. Só que como esse vídeo é curto, nós vamos continuar no próximo vídeo. A outra etapa, tá bom? Então, não deixe de deixar o seu comentário e o que você achou, se você já sabia, se você já entendeu dessa maneira, ou se alguém já tinha falado algo assim, tá bom? Deixe nos comentários para nós poder saber e conhecer mais, nós conhecemos mais uns aos outros, tá bom? Então, a gente se vê no próximo.